este mundo dos adultos que ninguém nos conta. Porque ninguém nos conta nada. Tu não sabes que impostos é que tens de pagar, tu não sabes literalmente nada. Pesquisar, a fazer contas, a ver as tabelas de salários dos professores e não sei o quê. Então realmente não vou a lado nenhum. Eu não vou a lado nenhum. E perceberem que o erro faz parte do processo. O erro não é uma falha, o erro é parte do processo de aprendizagem. E é uma coisa que não se aborda na escola. Achas que isto faz sentido? Coisas que te vão impactar diretamente no teu dia-a-dia, no teu poder de compra, na tua qualidade de vida. Muita gente não quer saber disto, a preguiça mental, das pessoas não querem saber. Falta o quê? O que tiveste no início, que é trabalho. Os pais acham que a dar facilitam. E facilitam, só que facilitam a um ponto que os miúdos acham que não precisam de trabalhar para nada. O pai dá. Trabalhar em que sentido? Trabalhar, ver, experimentar o mundo. Repara. A que idade? Qualquer idade, o mais cedo possível. Mastermind podcast, it's prime time. Mastermind, here we go. Rocking the mic with a flow, you know. Money moves and goes to grow. Strap in tight, we put on a show. Yeah. Vinha para aqui, vinha pelo caminho e vinha a refletir um bocado sobre aqueles temas que temos conversando na quinta-feira. Isto acabamos agora de falar do que é que são os miúdos, o que é o futuro também do nosso país, no fundo, que é as pessoas que nós estamos a formar, tanto nós que estamos a começar esta vida adulta, como os miúdos que ainda estão a iniciar esta caminhada. E vinha um bocado a refletir e a pensar que, não se apanha assim muita gente com a forma de tu seres, com aquela postura, aquela vontade de fazer as coisas. Isso, por acaso, é uma cena mesmo rara de encontrar nas pessoas hoje em dia. Acho que o pessoal está muito mal habituado, mas também não é uma conversa para agora, não é? Mas pronto, olha, agradecer-te por me receberes aqui. Obrigada, eu já disse que é... Estou aqui com a expectativa de uma conversa muito, muito impactante, muito fixe. Pronto. Por isso... Vamos cumprir expectativas hoje. Muito bem. Pronto, Rita, estás bem? Está tudo fixe? Está tudo bem. Muito bem. Olha, para quem não te conhece, queres te apresentar um bocadito? Queres falando aí sobre ti? Então, eu sou a Rita Carvalho e tenho um Centro de Desenvolvimento Educativo e Emocional. Ui, nome comprido. O que é isto? A Rita Explica começou por ser um centro de explicações. Sim, temos que fazer a distinção, senão exatamente. Eu fico chateada, não gosto que me digam que é um centro de estudos. Começou a ser um centro de explicações e estava voltado a individualizar o processo de ensino para cada jovem, ou seja, personalizar o que nós fazemos para cada criança, para cada jovem, porque cada um deles é diferente e queríamos ter um serviço diferenciado. Mas nós, a ensinar pessoas, apercebemos-nos da dificuldade que existia e o porquê e quais as dificuldades que seriam essas. Muitas das vezes as dificuldades são emocionais. Certo. Então, logo nos primeiros anos de Rita Explica, eu percebi-me que faria todo sentido introduzir aqui uma psicóloga ao nosso centro para nos dar aqui bases e ferramentas e alguns métodos que conseguíssemos discutir para utilizar com cada aluno um método diferente, uma estratégia diferente, uma abordagem diferente. Pronto. Ou seja, vocês compreenderam desde cedo que não é por estarem a aplicar sempre o mesmo método que vai obter o mesmo resultado. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas dificuldades, e então antes desta abordagem, aplicar o mesmo processo a todos os miúdos, perceber qual é que é a necessidade de cada um, fazer aqui um serviço, uma atenção mais personalizada ao que é a necessidade de cada pessoa. Exatamente. E então eu entrei em contacto com uma psicóloga especializada com crianças e jovens. Já se conheciam, desculpa? Não nos conhecíamos, era a Flávia. Mas na altura ela não conseguia juntar-se ao projeto e eu acabei por também não me identificar com mais ninguém, porque acho muito importante quem trazemos para a nossa equipa ser bastante dentro da abordagem que queremos, e tem que haver aqui uma simbiose. O que acaba por acontecer é eu continuo a trabalhar normal, tendo em conta também que eu estava a tirar uma licenciatura aí pelo meio, não é? A Rita Explica tinha bastante trabalho, então deixei-me estar como centro de explicações. O que acontece?
em 2024, final de 2024, a Rita Explica começa à procura de um novo espaço. Então começo a pensar outra vez o que é que eu quero que seja a Rita Explica de verdade. Apesar de estar bastante satisfeita com o serviço que estávamos a fornecer aos pais, e já tínhamos bastantes feedbacks positivos entre os pais, boca a boca, toda a gente queria, e nós já nem tínhamos como agarrar isso tudo. Começámos realmente, eu comecei a pensar o que é que eu quero que a Rita Explica seja. Acabo por me deparar outra vez com esta questão da parte psicológica, da parte da psicologia em si, da parte das dificuldades que nem sempre são só emocionais. Então, deparo-me com crianças e jovens com dificuldades cognitivas, neuropsicológicas, e então precisava realmente de uma psicóloga que nos desse aqui esta orientação. Volto a falar com a Flávia sem me lembrar que já tinha entrado em contacto, porque quando entrei em contacto novamente com a Flávia foi por uma indicação. Olha, esta psicóloga é muito fixe. E eu, ok, vou reunir. Sim. Quando ela chega à reunião diz-me, sabes, tu entraste em contacto comigo há muitos anos atrás. E pronto, dependendo da fé de cada um, eu tenho fé e parece tipo que bateu tudo certo, sabes? E é verdade que a Flávia veio aqui mudar também aqui bastantes e dar-nos aqui um direcionamento diferente. Nós no nosso negócio também temos que saber as nossas limitações e as nossas limitações de formação, porque educação básica... Desculpa, é importante tu perceberes o que é a tua formação base, onde é que tu te sentes à vontade e teres essa humildade de perceber que não podes ser a melhor a todas as áreas. Então o importante é saber escolher bem as pessoas que estão à tua volta para fazer florescer o negócio, não é? Tu nunca vais ser boa a todos os níveis, por isso vais sempre tentar caçar no fundo os melhores de cada área. Exatamente. E acho que é por aí. E um bom empreendedor tem que ter isso muito bem consciente, que não é bom em tudo. E realmente faz diferença ter pessoas qualificadas ao pé de ti. E tu vais aprendendo com as pessoas que trabalham contigo. Sim. É essencial. E sou uma profissional diferente depois de que a Flávia se juntou. Sim. Okay. Mas desculpa, esta necessidade que tu achaste, ou seja, tu olhaste um bocado à volta e percebeste o que é que os outros centros oferecem e viste que era ali um gap no mercado, uma coisa que não existia e que era necessário, quer dizer, foi meio que inconsciente, tu percebes que era necessário fazer, mas olhando à volta não há outros sítios a oferecer, pelo menos aqui pela zona, a oferecer o mesmo serviço? A maior parte dos centros, o que estamos mais habituados a ver em Portugal são centros de estudo. Sim. Ok? E esses centros de estudo, a maior parte deles, na porta e etc., diz psicologia. Ok, mas não tem nada disso? Diz psicologia, dizem que têm esse serviço, mas não o aplicam. Certo. Não sei se é ótimo de estarmos a expor, mas é um facto. É um facto. Acabam, na minha opinião, por ser maioritariamente um ATL, um espaço onde as crianças conseguem sim aprender e tirar algumas dúvidas, mas certo tipo de crianças tira proveito disso, porque crianças mais tímidas, mais envergonhadas, com mais dificuldade não é o melhor em ambiente expressar-se, certo, não vão levantar a mão numa sala cheia para dizer, olha, tenho aqui uma dúvida, professora. Não vão. Estas crianças não se vão abrir, nem se vão expor neste ambiente. Então, apesar dos outros sítios também terem divulgado que existe psicologia, existe consultas de psicologia. Sim. Existe uma psicóloga parceira, pronto. Mas não falam, nem discutem caso a caso, nem aplicam caso a caso quais são os métodos, porque nós temos realmente reuniões para falar, olha, este caso, vamos falar sobre este caso. Este contexto familiar é assim, assado, cozido, esta criança é insegura porque aconteceu isto, houve bullying, ou houve uma professora que fazia comentários completamente... Sim, fora. Fora. Ou seja, no fundo tentam perceber um bocado do histórico da pessoa, da sua família, as suas origens, para depois sim aplicar o melhor método para cada um. Exatamente. Porque lá está, porque
Isso, se calhar, coisas que os pais às vezes não se apercebem, mesmo na própria forma de educar os miúdos, que sem querer e inconscientemente, acredito, porque acho que ninguém quer o mal para os filhos à partida, acabam por ter certas atitudes que levam a que o filho se desenvolva, pronto, mais aptidões neste sentido ou naquele, ou seja, essa questão que, às vezes, que nós falámos no outro dia, às vezes a pessoa chegar a casa um bocado mais estressada e até nem tem muita paciência e depois o miúdo até fica ali impactado com aquilo e o pai nem se apercebeu, mas depois vai causar ali um ambiente de medo, ou seja, o rapaz não vai querer errar, não vai querer responder, vai deixá-lo se calhar mais preso, mais... Tem a ver com toda a estabilidade que eu preciso Sim. para que um aluno aprenda, ou seja, nós fazemos este histórico familiar todo porque eu preciso que o aluno tenha um jantar de família ótimo ao final do dia, eu preciso que exista um ambiente de harmonia em casa, ou seja, o que eu preciso dos pais neste caso é de direcionamento em casa. Nós damos o direcionamento aos pais. Olha, existe isto para fazer, aquilo para fazer. Os pais precisam é de realmente os direcionar. Olha, tens coisas da Rita, ou da Ana, ou da Bárbara, ou qualquer uma das explicadoras para fazer. Porquê? Porque os pais, se forem estudar com eles, vão tirar a estabilidade daquela criança. Porque é óbvio, os pais não vão ter a mesma paciência para explicar 20 vezes com o mesmo tom de voz, e depois já vai toda a gente chateada para a mesa de jantar, já ninguém quer ouvir uns aos outros porque já estão ali naquele Aquela stress tensão máximo. toda, exato. E o que é que me fizeram? Não me ajudaram. Só piorar, não é? Só pioraram. Porque tiraram uma estabilidade. Eu preciso que aquela criança tenha tempo de qualidade com a família, porque isso faz com que ele seja uma pessoa estável, um ser humano estável. Todos nós precisamos de lazer. E o lazer relaxado, não é um lazer tipo, não estou a estudar, mas está aqui um ambiente de cortar a faca, o que existe bastante. Porque a escola é, nos 12 anos de escola que existe, os pais falam que é o pior desafio que eles têm. Mas porquê? Desculpa. Porque torna-se Dores de muito cabeça, dificuldade. Torna-se uma dificuldade bastante grande dos pais, tanto acompanharem a matéria, como gerirem toda a rotina de casa em função da escola, Certo. como, por exemplo, perceberem o momento em que têm que parar de interferir na escola. Ou seja, aqueles pais que são os pais galinha, que querem, e porque querem estudar com o filho torna-se um bocadinho mais independente e os pais têm aquela dificuldade de largar o cordão umbilical, de fazer aqui um corte do cordão, porque sentem-se necessários dessa forma, ou seja, sentem-se úteis. E se o meu filho não precisar de mim para estudar, ele já não vai passar tanto tempo comigo, eu já não vou ser útil. E é mesmo difícil, e por isso é que nós também passamos aqui por estas reuniões com os pais, mesmo de direcionamento, acabamos por ser assim que uns psicólogos familiares, porque existem bastantes atitudes que os pais não se apercebem que estão a fazer erradas, mas que as fazem. Como por exemplo, estou a pensar aqui agora, às vezes os filhos chegam à beira deles e contam-lhes alguma coisa. É óbvio que eles não vos vão contar, não vos estão a contar nada demais, fizeram uma asneira. E eles vão fazer asneiras. É um facto, e às vezes os pais têm um bocadinho de dificuldade de perceber isso. Eles vão fazer asneiras. Sabes o que é que eu acho pior? Nem é isso. É quando os pais também às vezes negarem e acharem, não, o meu filho é muito certinho, não faz asneira, seja porque parece que... tipo, acho que faz parte de cada idade, mesmo hoje em dia, não estamos livres, e há idades para tudo, é o que eu costumo dizer, ou seja, mesmo até falando de quando já és mais adulto, começas a trabalhar, começas a ganhar dinheiro, há fases para tudo, ou seja, há fases que tu estás estúpida, queres só gastar, há fases que tu começas a bater-te o que liga, tu falas, isto não é vida, se calhar tenho que pensar no meu futuro, tenho que fazer as coisas em condições, faz parte de ser, e falando dos miúdos, eu acho que também há fases para tudo, no sentido de vai haver fases que ele se calhar vai fazer coisas más, como é lógico, coisas que ele sabe que não são corretas para o que ele pretende para o seu futuro, se tiver este discernimento, mas que faz parte de passar por elas, porque senão se calhar vai causar ali um constrangimento, estás a perceber? Aquela história do tipo do fruto proibido, estás a entender? Ou seja, sim, tu não podes obrigar uma pessoa a não fazer uma cena, porque depois parece que vai, não sei explicar esta cena, mas estás a perceber onde queres chegar? eu percebo quando queres Explica-te chegar. melhor, O que é que eu queria chegar com isto? É no sentido de, quando o teu filho chega ao pé de ti e te conta uma asneirice ou uma traquinice que ele fez, é muito importante a tua reação perante aquilo. Porque se a tua reação for, A repreensão, eu só Manel, tu nunca mais faças isso na tua vida, esquece.
o teu É pior. filho para a próxima vez. Se calhar não te vai Não te vai contar. contar nada, Pois nada. é que não é te questão vai de não ir contar. fazer, é questão que ele não vai contar. E é aqui, os pais não percebem que eles não vão deixar de fazer as neiras. É isso aí que eu queria chegar. Não vão Já deixar. tocava no ponto. Não vão deixar de fazer as neiras. Eles vão deixar de contar. Sim. E eles vão deixar de contar a um adulto responsável. E o que é que acontece? Eles muitas das vezes não têm direção. Não acabam por não ter direcionamento aqui a fazer estas traquinagens. Eu sei que é difícil, mas os pais têm que se controlar ao ponto de dizer assim, olha, porquê que fizeste isso? Ah, porque os meus amigos queriam muito fazer. Olha, mas agora a mãe vai te ensinar uma coisa. Sim. A mãe vai te ensinar que nem sempre, se tu sentires que não tens que fazer, não precisas de fazer, filho, está tudo bem. Eu percebo que tu fizeste porque sentiste que precisavas de ir, porque senão iam-te chamar, oh, tu és um chato, oh, tu não és um cortes, porque isto existe. Mas este tipo de conversa é muito diferente de, ai Manel, se tu fizeres isso outra vez, eu não sei o que te faço. E, querendo ou não, vai impactar diretamente na relação que eles criam com os pais, porque criam uma relação de abertura, se o pai simplesmente o direcionar de uma forma Mesmo e que não... seja errado, tipo, percebe e só tenta dizer, olha, isto se calhar não é o que tu pretendes para o teu futuro, não é o melhor caminho, mas está tudo certo, faz Exatamente. parte, não é? Da Exatamente, acolher e não fazer Aprender aqui... logo, sim. Porque é assim, existem as neiras e as neiras, e os pais também têm que perceber que as neiras eles vão fazer. Eles vão fazer as Também neiras. os pais fazem as asneiras, a questão é essa. Exatamente. E perceber também aqui quando é que é para aplicar a consequência, quando não é para aplicar a consequência. Os pais têm este tipo de direcionamento da nossa parte. Ou seja, às vezes Vocês vêm... dão esse tipo de acompanhamento também aos pais? Damos. Foi isso, é Porque incrível. eles chegam aqui muitas das vezes e dizem assim, olha, nem sabe o que aconteceu. Aconteceu isto. E eu assim, como é que você reagiu? Exato. Ai, Rita, eu acho que você não vai gostar como eu reagi. Assim, diga lá, como é que você reagiu? Como é que você fez? Fiz assim, olha, Se calhar não era a melhor se forma. calhar não era a melhor forma, se calhar se você o repreendeu dessa forma, da próxima vez ele não lhe vai contar, ai, pois é, não tinha pensado nisso, pois, mas é importante Mas acho pensar que aí nisso. há margem para ter uma segunda conversa e refletir sobre isso, ou o que é que tu aconselhas à pessoa? Para ir voltar a tocar no tema ou simplesmente... Às vezes os pais, essa parte de tocar no tema, Não, eu digo mais se calhar nem que seja chegar a ver e dizer, olha, pronto, é facto que aquela atitude não foi a mais correta e continuo a achar que aquilo não é o ideal para ti, mas pronto, desculpa a abordagem que eu tive contigo. esse desculpa é muito sim. difícil os adultos Sim, as terem, pessoas baixarem geralmente o são muito ego. orgulhosas e não pedem desculpa de nada. Exatamente. Mas às vezes nós precisamos de perceber que pedir desculpa a uma criança é fazê-las perceber que às vezes nós temos reações que naquele momento Sim, fizemos o melhor que pudemos, mas dizer assim, olha filho, desculpa, realmente também não devia ter falado para ti assim ou não devia ter borrado, não era caso para Para tanto, isso, sim. desculpa à mãe, e ele vai perceber que ele também tem este espaço de, às vezes vou explodir, mas a minha mãe ou eu vou ter que pedir desculpa porque aquilo aconteceu, e torna as relações muito mais saudáveis, porque é impossível haverem relações sem explosões, sem discussões, sem conversas mais calorosas, mas o que é necessário é haver aqui esta baixa de guarda do adulto e dizer assim, olha, eu estive errado. E muitas vezes refletem isso para eles, mas não dizem à criança. Ou seja, acabam por não resolver, porque berrar e dar um grito, os pais vão fazer isso. O que têm que saber também fazer é voltar atrás quando percebem que o fizeram errado. É neste sentido. Mas se quiser só introduzir, tinhas-me falado daquela questão, fiquei tempo para esclarecer aqui. Da forma de quando começaste, ou seja, tu tinhas-me dito que fizeste a licenciatura em Educação Eu fiz em Educação Básica. Básica tinhas falado da questão dos exames e quando já estavas assim um bocado mais livre, começaste com a ideia de não, preciso mexer, preciso fazer aqui qualquer coisa e foste para a garagem e começaste mesmo como na Amazônia, começar na garagem. Aos 18 anos, pronto, quando eu acabei os exames nacionais, eu foquei-me muito nos meus exames nacionais, teria 17, 18, foi mesmo o foco total, porque eu sempre ouvi da minha mãe, Rita, eu só te posso pôr aqui no Minho, não posso pagar a casa fora, e eu agarrei-me àquilo. Eu sempre soube que eu ia ser professora. Sempre, desde pequena, eu tenho pessoas a responderem-me, auxiliares da minha altura, a responderem-me, a dizer assim, eu já sabia, e eu respondi há pouco nas redes sociais, que me perguntaram
Sempre soubeste? Ou como é que decidiste que querias ser professora e as pessoas sabiam que esse era o meu gosto? Sim. Eu fazia tudo nas férias de verão, às vezes eu ia para a ATLs com a minha mãe, porque a minha mãe era funcionária das escolas, eu levava fichas imprimidas para os miúdos, era mesmo... Eu já sabia que era isto que eu queria, eu tinha bastante certeza, então eu amarrei-me ao que a minha mãe me disse, que é mesmo assim, olha, é aqui ou é aqui, filha, não posso mais. Sim. E eu estudei que me matei. Estudei mesmo muito, 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 muito. Pronto. E entrei em Educação Básica na Universidade do Minho. Neste momento estou a concluir o mestrado de primeiro ciclo e segundo ciclo em Matemática e Ciências. Porque matemática é a minha praia. é a minha praia. Sim, fixe. Pronto, e o que é que acontece? Eu, quando comecei-me a aproximar dos 18 anos, comecei a tentar perceber este mundo dos adultos que ninguém nos conta. Porque ninguém nos conta nada. Ou seja, tu Desculpa. Sim, força. sais do secundário, tu não sabes se é um IRS. Yeah, isso é pertinente e eu gostava de falar disso, mas força, continua, desculpa. Tu não sabes se é um IRS, tu não sabes que impostos é que tens de pagar, tu não sabes literalmente nada. Então eu comecei a pesquisar. Opá, não sei, eu fiquei muito assustada. E às vezes, e tipo, a meio do dia, estás a ver, eu a pesquisar, a fazer contas, a ver as tabelas de salários dos professores e não sei o quê. E tu eu assim, realmente não vou a lado nenhum. Eu não vou a lado nenhum. E eu ligava para a minha mãe, estás a ver, a meio do dia, tipo, a ver cenas. Então assim, Mãe, tu sabias que isto era assim? Tipo, ninguém me avisou disto. Devia ter começado a trabalhar aos 5. Exato. Pronto. Então o que é que eu faço? Começo a pesquisar, e a pesquisar. E eu pesquisava, mas não percebia nada, ok? E eu até hoje tenho, lá está, entregue essas coisas e consulto as pessoas que percebem, porque eu, em termos dessa parte, percebo o mínimo para gerir a minha parte. Mas acho que o importante é ter essa humildade de saber, de reconhecer Delegar. isso e de ir à procura, estás a ver? Porque há muita gente que sabe que não sabe, ou até ignora esse facto e nem sequer quer saber e está tudo bem viver ali na ignorância, estás a ver? E, opa, isso também Delegar é muito importante Sim. no empreendedorismo, eu acho, porque nós não vamos conseguir fazer tudo, nós não somos polvos, Sim. não dá. E Tu começaste a ver aquilo que era difícil, foste à procura de informação, falaste com as pessoas que mais te podiam ajudar, sim. até que, depois de inúmeras chamadas para a minha mãe, não é? Tipo, tu sabias que isto é assim? E não sei o que é assim. E não sei o que é É assim, a maior assado. parte das vezes acabam por não saber, não é? Mas, ok. Ela vira-se para mim e diz-me: alguém te está a mandar para fora de casa? Alguém te está a pôr na rua? Estás com tanta pressa? O que é que eu acabei por perceber? É que se eu não me fizesse a vida, eu não ia ter uma vida como eu queria. Mas não, há muita gente que ainda não se apercebeu disso, ainda não percebeu que se não correr, se não quiser mais, se não fizer o extra mile, estás a ver que não... Meu, vai ser isto, estás a ver? Acabou. Mas... Há pessoas que estão confortáveis também nessa mas ideia. também é isso, também não vou julgar, pá, cada pessoa é como é e se estás bem com isso está tudo certo, mas se não estás, é como estás a dar o teu exemplo e vais atrás e que corre não sim. querem correr o extra mile e está tudo certo, mas têm que ter consciência que a vida é aquela. É a mesmice, é trabalhar por conta da outrem, é ter aquelas X férias, é terem que pedir permissão para tudo. E eu não me via assim. E então eu acabo por... Mal eu acabo os exames nacionais, eu acabo por 9 dias depois abrir a Rita Explica. Porque eu passei 9 dias na garagem de casa a levantar-me, levantava-me de manhã, ia para a garagem e pensava: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu já tinha este gosto. Toda a gente dá explicações na minha área, né? Dá explicações. Mas eu não me revia, mesmo nas explicações que eu tinha tido, não me revia naquele método. E então comecei a desenhar, literalmente, tipo, eu queria isto de diferente, eu acho que a educação, se fosse da maneira ideal que eu tenho na minha cabeça, era assim, e comecei a montar o projeto. E tinha 2 nomes, tinha a Rita Facilita ou a Rita Explica. Entretanto ficou a Rita Explica. E pronto. Comecei em casa, sozinha, num escritório de casa, pintei as paredes, um alfabeto, e comecei em casa. Comecei a ter alunos, começou o passo a palavra. Como é que fizeste para apanhar assim os primeiros miúdos?
E eu, Foste falando do- eu fiz olha, no do- Facebook, Ok. tipo postagens mesmo ridiculamente básicas E as pessoas aderiam? as pessoas aderiram logo. Fixe. Eu no primeiro ano tive logo, também temos que Sim, logo, ter sim, ideia do que é o logo, pronto. Sim. Mas sim, foi bastante rápido e enchi o horário que eu queria encher, não é? Bastante rápido, porque eu depois entrei em setembro na minha licenciatura, não é? Porque eu comecei em junho, e em setembro entrei para a minha licenciatura. Então o máximo que eu tive foi 7 alunos nesse ano, mas era o meu máximo. E sempre caí mensagens de tipo, o que é que... Sempre caí mensagens, tem mais vagas, existem mais vagas, falem-me muito bem. E queriam basicamente... queriam sempre mais. No segundo ano junto uma colega de Já curso. conhecias? Ok, isso, boa. Exatamente. Isso é importante. Porque assim, estava a ter a mesma formação que eu. Já conhecias? Alinhavas-te com as crianças dela, com Ela os já princípios tinha, dela, assim? ela já tinha bastante responsabilidade em outras projetos, equipas, sim. exatamente. Não na parte de educação, mas na parte de grupos de jovens, de algum tipo de responsabilidade. Sim. Sentiste confiante para chamar por ela e... Exatamente. Sim. E foi a minha primeira colega de trabalho. Depois começou a entrar muita gente e chegámos a ser 8 ou 9, com 2 salas em casa, porque entretanto também roubei a lavandaria da minha mãe e pus lá tipo as máquinas tapadas. Imagina, tinha uma cortina, estás a ver? Tu corrias a cortina e tinha as máquinas, mas a cortina fechada era uma sala de tudo aula. bonito, sim. Era uma sala de aula. Pronto. E começámos dessa forma. Muito bem. E agora, recentemente, abriste aqui o espaço, queres falar um bocado disto? Como é que apareceu? Como é que foi? Ou seja, já foi no fundo transportar de lá para cá? Precisavas de espaço? Precisavas de uma coisa mais Exatamente, séria, digamos? precisávamos de um espaço maior, porque o nosso maior desafio, muitas das vezes, era a colocação de espaço. Imagina, nós éramos 8, chegámos a ter 3 salas, pronto, mas éramos 8, ou seja, imagina que eu queria trabalhar eu, a Ana, a Sofia, todas ao sábado. Sim. Não dava, ou seja, era tudo muito revezado, porque as aulas são o quê? Particulares, ou seja, era uma sala para uma explicação, para uma interação. Então tive que começar a mexer-me e a procurar coisas de outra forma, porque realmente não dava vazão. Muito bem. E pronto, e foste fazendo, acho que acabaste de deixar aqui um espaço muito bonito. Também para quem não sabe, podes mais ou menos apresentar aqui onde é que é a zona. Exatamente, a Rita Explica fica situada em Gualtar, na Praceta Amândio Ferreira Pinto, acima das escolas de Gualtar, e está bastante bem localizada porque a maior parte dos miúdos vêm a pé da escola para cá. Tem bastantes autocarros a passar na zona, então as escolas secundárias que são um bocadinho mais afastadas, eles também acabam por vir para cá de autocarro. E é isso, nós escolhemos esta zona porque realmente estava bastante bem localizada. Muito bem. E de falar aqui também um bocado no que já temos vindo a falar desta questão de qual é que foi o teu maior propósito, esta questão também de te preocupares com alguns valores que sentiste que podiam... Valores, digo, se calhar competências. Aquela questão dos miúdos às vezes não terem tanta confiança em si, questão de trabalhar também a inteligência emocional, autoestima, este tipo de temas sentes que foi mesmo este o propósito e pelo menos o teu fator principal de diferenciação sobre o que são os outros serviços que o mercado apresenta idênticos ao teu, entendes? Certo. Eu acho que não existem idênticos ao meu. Sim, idênticos, tu percebeste, é quase que falar numa loja de sapatilhas, há muitas, por muito que vendam coisas diferentes, é nesse sentido. Pronto. Não queria estar a desprezar. E pronto, porque quando se fala às vezes de concorrência, eu sou-te sincera que não tenho concorrência. Gosto disso. Não tenho concorrência. Porque ninguém trabalha como nós trabalhamos. É muito trabalho, é muito empenho, podem dizer que o fazem, mas quando vais a ver não o executam da melhor forma. Existem aqui mesmo diferenças nesse sentido. Em termos das competências, eu acho que é mesmo muito necessário
que as crianças tenham uma autoestima bastante elevada neste sentido, porque a mim não me interessa que o Joãozinho faça aqui tudo comigo e depois quando chega à escola não saiba fazer, ou quando tenha de ler à frente da Acho que turma isso toda não acontece consiga. muito com noutras explicações. Por acaso, quando era puto, acho que cheguei a fazer umas explicações. Às vezes tinha essa cena vendo no resto da malta. Assim, mas se calhar vêm para aqui depois chega a hora da verdade. E depois os pais, se calhar, lá está, acabam por ficar um bocado chateados e se calhar com razão, diria. Quer dizer, como é que ele aqui tem uma boa performance, diria, e chega a hora da verdade e as coisas não saem de Eu igual não digo forma. aqui E é também não isso. aconteça. Sim, mas é isso pelo menos se propões a trabalhar e mais em conjunto com a menina que também acabaste de arranjar recentemente, também é no fundo, pronto, o ligar um bocado aqui o melhor dos dois mundos e trabalhar este sentido também. Nós todas trabalhamos isto, ou seja, eles não precisam de frequentar consultas de psicologia para nós trabalharmos a autoestima. Sim. Mas existem casos e casos, Sim. não é? Existem casos que eu consigo, com alguns métodos dentro da nossa interação, resolver, vamos dizer assim, ou seja, motivar e fazer com que ele perceba que consegue, seja por ser bastante lúdica e bastante expressiva. E imagina, quando um aluno que tem bastantes dificuldades e que tem uma autoestima bastante em baixo acerta um exercício, tu não podes dizer boa, fizeste bem, João. Não, tens que ser boa, que fixe, viste como tu consegues e não sei o quê. E tens que ser bastante expressiva, tens que ser bastante lúdica, porque estás a trabalhar com crianças. Seja mais esta cena das crianças, isto é fixe. Exatamente. Ou seja, existem alunos que realmente com este tipo de métodos, não é? Eu estou a falar da parte da Sim, expressão, sim, não é dá um um método, exemplo, claro. é uma maneira de comunicar e de lhes expressar que eles estiveram bem. Isto é apenas um método, mas com a Flávia são casos realmente que precisam de intervenção psicológica. Nós trabalhamos isto sempre, trabalhamos isto em todas as aulas, até mesmo porque tu notas quando um aluno tem confiança naquilo que está a fazer. Ele fala, acabei, Olha aqui, todo ele fica convencido. todo... Ou seja, às vezes entram assim... Ai, eu não sei, eu não consigo. E nós temos estas ferramentas para trabalhar isto, para eles saírem daqui. Eu vou acertar tudo, vou acertar tudo no teste. E nós, claro que ficamos felizes, não é? Porque mesmo que não acertem, estamos aqui também para lhes explicar que podem errar, não é? E perceberem que o erro faz parte do processo. O erro não é uma falha, o erro é parte do processo de aprendizagem. Estás a tocar num bom ponto, sim. Continua. E temos também de explicar isso aos pais, não é? Porque existem pais que exigem um 5 e existem crianças que não têm a capacidade, as competências para chegar ao 5. Sei, precisa aqui ajustar um bocado as expectativas também. Exatamente, daí nós fazemos aqui uma avaliação neuropsicológica e emocional inicial, porque temos a perceber aqui a faixa do QI, ou seja, se é um QI baixo, se é um QI médio, se é um QI alto, para que o pai que tem um filho com um QI inferior, um QI mais baixo, não tenha a expectativa que ele vai tirar um 5. Sim. Percebes? Para ajustar aqui estas expectativas, mesmo dos pais, porque E temos mesmo em muitos... relação à miúda, a relação depois tem para não ficar aqui um bocado instável, não é? Estar depois a cobrar, tipo, oh, meu, tipo, isso não fizeste, não chegaste lá, e, ou seja, alinhar as expectativas com o que é a realidade no fundo. Exatamente. Até mesmo porque existem pais que têm mais expectativas do que os próprios miúdos. Acho que isso acontece bastantes vezes, os pais meterem muita carga, muita pressão, e depois fica aqui um sentimento misto de frustração com outras coisas e não é muito fixe, não é? Ficam frustrados porque sentem que não deixaram os pais orgulhosos. Oh, mas a minha mãe queria que eu tirasse muito bom. Mas para a próxima podemos tirar muito bom. Mas este foi bom e foi ótimo, tu tiraste um bom. E a seguir vamos trabalhar para... Sim. Exatamente. Ou seja, também não é menosprezar as notas, mas para nós a nota é a parte menos importante de todo o processo. É óbvio que é ótimo quando a nota responde ao nosso trabalho. Certo. Nós queremos, não é? Claro que nós queremos o muito bom. Mas é a parte mais pequena do nosso trabalho em si. Porque muitos dos pais que às vezes podem não ver uma nota de resultado,
veem tipo, olha, ele agora vai fazer os trabalhos de casa sozinho, ele agora diz que consegue e só vem ao final, ele agora não precisa que eu esteja ali sentado com ele, e isto é tudo uma independência, uma autonomia, uma confiança que eles ganham no nosso trabalho, ou seja, a nota se vier, ótimo, todos nós queremos a nota boa, mas o que nós estamos aqui também é a desenvolver pessoas. É boa. Percebes? E o desenvolvimento de uma pessoa passa aqui também muito por isto, porque se ele não tiver confiança, se ele não for independente, isto dita o futuro dele. Sim, é isso que eu ia perguntar. Também, de certa forma, vocês estão a ajudar a moldar aquele que será o profissional do futuro, aquele que será o adulto do futuro, aquele que será o pai um dia de uma família. Ou seja, todas o que ele se calhar não se identificava tanto, e trabalhar isto e desenvolver certas competências para que no futuro esteja pelo menos mais próximo daquilo que tanto a pessoa acredita que pode chegar, se bem que se for um miúdo pode não ter estas perspectivas de futuro, mas mais não seja na família e assim também, isso acho que é bom. Sim, quando nós falamos de objetivos, muitas das vezes temos de ajustar os objetivos à idade e à faixa etária que estamos. Sim, claro. Eu adoro trabalhar com jovens que já vão entrar para a universidade, porque eu puxo por eles nesta parte, que é, qual é o teu objetivo? Não é entrar na universidade? Vamos lá. O que é que tu queres para a tua vida, meu? Toca a andar. Se eles já têm uma ideia fixa, é muito mais difícil quando não têm esta ideia. Sim. Mas ajudam a trabalhar esse aspecto? Ajudamos, existe uma consulta de psicologia que eles podem fazer, que chama-se consulta vocacional, tem alguma coisa a ver com vocacional. Sim. É mentoria vocacional, acho eu, que se chama, se não estou em erro, é algo deste género, que eles fazem algum tipo de testes e falam um bocadinho do que é que se viam a fazer num futuro. Mas quando existe uma pessoa com um objetivo alinhado, eu também me identifico e espelho-me aqui um bocadinho, que é precisar de puxar por eles. Tu tens um objetivo, vamos lá trabalhar. E tens de criar aqui uma relação também um bocadinho amistosa com eles. As crianças precisam mais de uma relação materna. Precisam aqui de um mimo, precisam de um colo, precisam de um abraço, precisam de um beijinho. Agora, os jovens precisam de um amigo, mas um amigo que espicaça. Um amigo que diz, põe-te a mexer. Acordar. Eu não fiz os exames todos que tu me pediste. Para a próxima vez que me trazes os exames, vou ligar à tua mãe. Não me ligues que ela não vai deixar sair à noite. Então vê lá se tu não me trazes os exames. Ou seja, criar aqui uma relação que eles não têm medo, mas que percebem que eu quero o melhor para eles. Claro. E ter aqui este tipo de vínculo é muito, muito importante. E te perguntar também algumas dificuldades que sentiste, alguns entraves, alguns obstáculos que foram aparecendo. Estavas à espera deles, se não estavas, aquela questão dos impostos que ainda falaste no início da conversa, que não era algo que se calhar estavas a contar porque também não é a tua área de formação. Pronto, no fundo, como é que lidaste um bocado com isto? Recorreste a pessoas mais experientes? Qual é que foi, no fundo, aqui o teu, Para mim, a tua forma de fazer as coisas? Para mim, a parte de delegar é um bocado difícil, porque acho que todo o empreendedor tem aqui um obstáculo aqui com delegar, porque nós queremos fazer tudo, nós queremos ser multifunções. Mas quando eu não percebo da área e quando eu sei que não tenho competências para tal, eu não tenho problema nenhum em chegar e procurar, mas também procuro o melhor. Procuro sempre uma pessoa que me faça sentido. Se eu for, por exemplo, um contabilista, por exemplo, eu tive que procurar uma contabilista, não é? Se eu procurei, a minha contabilista é espetacular. Dona Odete. Eu tenho a certeza que ela vai ouvir porque ela vê todas as minhas coisas. Mas tive que procurar aqui alguém que me desse esta direção, porque é óbvio que era uma coisa essencial e que eu não podia simplesmente deixar para trás. Sim. E também a criação de uma equipa. Criação de uma equipa e motivação de uma equipa. Porque, por exemplo, quando a minha primeira colega saiu, eu fui-me muito abaixo. Foi tipo, ei, meu Deus, isto é tão difícil porque tu investiste, não estou a falar de, muitas vezes não é dinheiro que eu estou a falar, mas investiste o teu tempo, horas, o teu, não é? E criaste toda uma expectativa que aquela pessoa já compreende o que tu fazes. Sim, já está alinhada com o teu está negócio. Alinhada, não é? E depois de repente a pessoa vai embora. E não havia maneira de eu prender a pessoa, porque a pessoa, querendo ou não, ia ganhar o dobro do que eu lhe pagava, ok? Eu E ele ganhar o dobro. E era impossível para mim, não é? Pagar-lhe algo desse género, porque eu comecei a cobrar 7,5€ hora. E pagava a explicadora 6. Ela foi ganhar 12. Exato. Que eu ia fazer, eu nem 12 ganhava, nem só se eu lhe fosse pagar para ela trabalhar e eu não ganhasse nada com isso, não é?
ainda ia ter que trabalhar Não é, eu. perdias tudo, sim, sim. Pronto. Era impossível para mim. Opá, não dava e está tudo certo com isso. Tive que deixar ir. Na altura, fiquei, não lhe disse, né? Já sabe, já falámos sobre isso Mas depois. já está de volta contigo? Desculpa. Não está de volta ok. comigo, não está de volta comigo, continua a trabalhar no mesmo sítio. Já tentei repescar, porque agora já consigo se calhar pagar algo similar, mas é neste sentido de, pronto, é a gestão de expectativas do empresário, Sim. que acha sempre que as pessoas nunca vão sair, e as pessoas têm que sair, claro que têm que sair. Sim. Como amiga, que era e que sou, é uma pessoa que me Também ajuda soubeste muito. ver que naquele momento não era justo da tua parte também estar a Não, cortar não as pernas era. entre aspas, não é? Claro que não, porque ela, não é, tinha que voar Sim. e está feliz no sítio que está Ainda bem, e claro. ótimo. Neste sentido, esta é a dificuldade da criação da equipa, mas eu também tive muita sorte, porque de todas elas eu tive muita sorte, só tive uma pessoa pronto, uma ou duas pessoas que eu Pelo menos não, bem, sim. que não correu tão bem, Mas a sorte mas faz-se por ela, há que dizer isso também. diz? A sorte faz-se por ela, não é Sim, uma sorte, coisa que sai, sorte o cai que eu do estou a céu. dizer é que, querendo ou não, quando nós metemos Sim, uma sim, claro. pessoa, é óbvio que eu também ia sempre pessoas que conhecia, ou que já tinha algum tipo Uhum. de referências e que ao falar que me identificava, mas quando tu metes alguém na tua equipa, tu nunca sabes o que é que vai dar. Sim, Já tive boas impressões iniciais que depois, se vamos a ver e não correu tão bem, já olhei para pessoas tipo, ok, vou dar uma oportunidade, mas se calhar estou com o pé atrás e correu super bem, é a pessoa que mais trabalha aqui dentro, sim. percebes? Além de mim. Mas é neste sentido de temos que ir apalpando o terreno, vamos dizer assim, dando liberdade e também dando oportunidade às pessoas também para trabalhar e para nos surpreender, porque muitas das vezes isso acontece. A parte da equipa é a parte mais difícil de empreender, a parte dos recursos humanos, a parte de gestão de emoções, a parte de gestão aqui do funcionamento. Esta é a parte mais hardcore. Mas é importante reconheceres que as pessoas são, pronto, são os ativos mais importantes dos negócios, concordo contigo com isso. Apesar que, pronto, feliz ou infelizmente, é assim que o mercado é. Há pessoas que não têm tanto esta ideia bem assente. Claro que também é fruto do qual é que é o serviço que prestam, qual é que é o produto que vendem. Pronto, às vezes, e conforme o mercado em questão, há mais e menos margem para ter isto, não é? Ou seja, também tem aqui um bocado a ver com fatores de produtividade, mas também vamos entrar agora em economias, atenção. Mas gostei também da parte, estavas a falar a questão da contabilidade, que é engraçado que outras pessoas com quem eu falo, a minha dúvida é sempre a mesma e é um bocado frustrante, estás a ver? E à frente vamos falar da questão do que é que falta à escola, o que é que falta um bocado à educação. Tu pensas, como é que uma área tão importante como as finanças pessoais, como a matemática, como a É a própria contabilidade, poupança. impostos, é das coisas mais importantes que pode existir na vida e é uma coisa que não se aborda na escola. Achas que isto faz sentido? Achas que não faz? A escola está muito Tipo, desatualizada. A escola certo. está muito desatualizada em vários parâmetros. Sim. Com uma literacia financeira é uma Mas coisa eu, por demais. eu trago, ok, estudar estas áreas é uma coisa muito do meu interesse, matemáticas, economia, estudar à volta disto, pronto. Mas eu fico um bocado triste quando olho à volta e há essa imensa dificuldade, por isso é que é um simples IRS. E isso é a coisa que mais te vai impactar. É que já nem vou falar de entrar em IRCs, em IVAs, pronto. Se não tu és uma empresa também, Não precisas disso. estás a ver se calhar vale o que vale, estás a entender? É mesmo assim. Agora, meu, coisas que te vão impactar diretamente no teu dia a dia, no teu poder de compra, na tua qualidade de vida. E meu, tipo, o pessoal está nem aí, estás a ver? A questão é, mas muita gente também não quer saber disto, estás a ver? Isto também, esta preguiça mental das pessoas não querem saber, então, ok, conter sempre o papá a dizer o que é que vai fazer, o que é que não deve fazer, mas também me faz uma certa confusão, sou-te sincero, estás a entender? Bem-vindo à nossa geração. Exato, estás a ver? E eu fico a questionar, meu, tipo, o que é que a malta quer da vida, o que é que... Estás a entender? Eu tenho tendência a relacionar-me com pessoas mais velhas em termos de amizades Sim. e etc. Eu tenho sempre tendência a procurar, até mesmo em termos familiares, eu tenho sempre tendência a conversar com as pessoas mais velhas porque não me identifico muito com a minha Tanto com geração. com estes miúdos. É assim, tenho colegas de trabalho que têm o mesmo mindset que eu. Isso é Ok? fixe. A minha equipa, não considero que seja o padrão da nossa geração.
seja, Sim. a minha equipa está Sabes on fire. sabes o que é fixe? Aquilo que eu tenho essa conversa, de vir aqui um bocado a pensar na conversa que tivemos e nesta tua forma de pensar, que eu aprecio muito e penso também nesta direção, e eu dizer-te o quão difícil é de encontrar as pessoas assim, mas queres ficar com uma esperança? A parte ou é que as pessoas que têm esta forma de pensar, elas já não todas próximas. Claro, atraem-se, não é? Elas já Eu atraem-se, acredito estás a nessa, ver? Isso é acredito fixe, nessa ou seja, parte. tu se buscares a primeira pessoa certa, acredita, aquelas pessoas que andam de volta dessa pessoa, Atraem-se. atraem-se. É Isso o é facto. fixe. Eu acredito nisso. E acho mesmo que a equipa que eu construí não tem nada a ver com a geração que estamos neste momento. Agora, a nossa geração tem uma preguicita aguda crónica. Uma coisa por demais. Contentam-se com o salário mínimo para quem não paga contas na casa dos pais. Chega. Exato. Eles vivem tranquilamente, trabalham das 9 às 5, está tudo certo. E opa, sair de casa, se calhar, pronto, quando Um dia lá para outubro, logo se vê. acontecer, pronto, talvez. Até era fixe, ter uma casa minha. Yeah. E qual é que é o teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Nem tem. É ter uma casa? Ok. Então o que é que estás a fazer para ter O que é que fazes para chegar lá, fazes não é? para ter uma casa? Jogo FIFA, meu, vejo futebol ao fim de semana e eu, boa, meu, estás no meu caminho. Não, mas está tudo bem, está a ver? Não estou a dizer que as pessoas não se podem distrair, mas agora Certo. também tenho que estar aqui um bocado cientes do que é que fazem, ou seja, o que tu fazes hoje está diretamente ligado ao que vais ter, ao que vai ser o teu futuro, ou seja, se tu hoje não tens essa proatividade e não tens esta vontade de fazer e de ir atrás, também não penses que vai cair do céu. As pessoas dizem que a nossa geração não tem vontade, não quer. Eu acho que a nossa geração quer. Só que não tem vontade sim. para fazer acontecer. Mas é isso, será que quer mesmo? Não quer. Não, eu acho que quer, mas não estão dispostos a fazer A o pagar que o é preço, preciso. não vão pagar a fatura para... Não pagam a fatura, não. É uma fatura muito alta. É uma fatura muito alta em termos psicológicos, porque às vezes levas-te ao limite, e eu não digo que isto é saudável, mas a maioria dos empreendedores que eu conheço anda sempre no limite da exaustão rotações e do e tá a andar. burnout. E sinceramente, desmistificando aqui estas coisas e falando um bocado sobre saúde mental, eu passei por essa fase, e é uma fase bem lá em baixo, mas que ao mesmo tempo tens uma dificuldade de admitir que não consegues e que existem, e imagina quando está aquele pico Sim. e uma crise de burnout, tens de ficar na cama, o empresário não está pronto para lidar com isto. O empresário acha sempre que consegue. O empresário quer sempre mais. Sente-se um estúpido. Porquê que eu não consigo mais? E aí vou usar uma expressão da minha psicóloga que diz assim: se o burro andou 4 dias sem comer, porquê que morre ao quinto? Ou seja, é quase tu dizeres, mas eu aguentei tanto tempo, porquê que eu não aguento mais? Que andas neste ritmo que é desenfreado, um ritmo completamente... não é humano o ritmo de um empresário muitas das vezes. Sair daqui às 3 da manhã a fazer processos e a passar faturas e a fazer inscrições e a entrar aqui outra vez às 8h30, e tu andas assim e tu a primeira semana vais e até te sentes, já viste, eu é que trabalho, e depois isto vai alimentar num ego estúpido, porque o empresário tem ego, o empresário tem um ego alto e isto ajuda-o a inflamar o ego, que é eu é que trabalho. Querendo ou não, nós temos que ter um ego, porque se não tivermos nenhum tipo de... Não fazes nada certo. Se nós não tivermos nenhum tipo de pensamento que estamos a fazer bem, não é? Isto é quase como o Cristiano Ronaldo. E eu não sei se sou o melhor do mundo, mas eu penso que sou o melhor do mundo. Sim. E eu trabalho para isso. Ou seja, se nós sentimos que estamos a dar o litro, porque eu gosto dessa sensação de que não posso dar mais. Isto é uma sensação doentia, não é? Não estou a dizer de todo que isto é saudável. Também estou aqui, mas também dou um bocado dessa Estou a trabalhar isto, que é... Sim. Nós não podemos ser assim, nós temos que ter aqui uma paragem. E é importante aquilo que falaste também da questão de saber delegar, porque muitas das vezes até, pronto, não estou a dizer que, pronto, quero dizer, pronto, por exemplo, essa questão de até às 3 da manhã e estou a fazer faturas, se calhar estás a fazer uma coisa que, Não é que valor rentável. é que estás a render, que estás a ser, estás a perceber?
seja, se calhar tu podias só delegar essa parte a alguém, as coisas iam igualmente ser feitas, pronto, de uma forma ou de outra. O que interessa é mais o resultado final, na minha opinião, mas acho que se calhar nesse momento é necessário um bocado dar tipo um passo atrás, fazer aqui um zoom out, se é que Sim. existe esta expressão do negócio, refletir, pensar se estamos aí na direção certa, do que propriamente estar a encher todas as horas do dia, encher toda a agenda ao máximo só para te sentires produtivo, quando na verdade se calhar já não estás a ser, entendes? Sim, mas isto é um pensamento e Mas é preciso ter muita maturidade e eu estou a falar e isto parece fácil e eu não sei o que é a dificuldade disto, atenção, estás a ver? Mas quando ouço pessoas com mais sucesso e que dizem que se calhar a parte mais importante foi isto, estás a ver? Porque meu, já não dava, tu não podes esticar para o teu lado, a certa altura tens só que confiar nas pessoas que estejam à tua beira, lá está, daí fazer isso que tu fizeste, procurar sempre os melhores, tentar dar-lhes as melhores condições para também ter as pessoas contigo bem e a quererem estar ali e perceberes que se calhar o teu papel na organização vai ser muito mais o futuro, para onde é que queres ir, onde é que estás, para onde é que queres ir, entendes? Claro que sim, este tempo que nós precisamos para Sim, para pensar teres um sobre. bocado de lucidez também para refletir se estás aí no caminho que pretendes e se efetivamente estás a fazer uma coisa que estás a entregar valor ou se não, porque senão não vale a pena. Exatamente, mas imagina, quando nós começamos um negócio, e eu sou um bocado assim, Sim. e eu não Mas percebia é difícil nada. desligar a ficha disso. Isto não se desliga a ficha, isto não existe, essa ficha não desliga, essa ficha é Percebeste? colada, Desliga. é isso. colada. Sim. É o que eu estou a dizer, este exercício é super complicado de fazer e tu Muito vês, difícil. por isso é que o pessoal diz que normalmente um empresário, por a maior parte deles, quando é assim negócios mais pequenos, tem um autoemprego, ou seja, eu percebo a questão desse conceito, porque por causa disso mesmo. Neste caso, imagina, também tem a ver com a maneira como nós lidamos com estes processos, não é? O processo é tudo muito papel, caneta, memória da minha cabeça, por exemplo. Porque quando tu metes e delegas as coisas a alguém fazer, as pessoas até estão a tentar ajudar. Mas querendo ou não, as pessoas vão errar, é normal, nas E se não tiver a primeiras vezes. informação que tu tens, é normal. Exatamente, ou seja, Então não podes ser não há injusto nesse ninguém, nível. não há ninguém aqui que saiba o nome dos pais todos Certo? dos nossos alunos. Nós temos pouco menos de uma centena de famílias, percebes? Ou seja, Muita fruta. é muita fruta, são muitos processos. Certo. Ou seja, às vezes estão aqui a falar de alunos e de pais que são delas e eu sei logo, Estás logo dentro da cena. percebes? Porque, querendo ou não, acompanho isto muito de perto. Agora, também depende da maneira como nós fazemos estes processos. Neste momento estamos a criar um software em que vamos ter disponível para os pais todo um perfil do aluno, com comentários da explicação, os trabalhos de casa e etc., para informatizarmos a Rita Explica, porque a Rita Explica ainda é muito... Quando depende só do que Antiga, não é é? que está na cabeça de cada um, tipo, estou neste Exatamente. nível. Porque senão é tudo para mim, percebes? Sim. Porque, querendo ou não, acabo por ser eu que tenho aqui conta da situação geral, percebes? E, querendo ou não, isto tem que se informatizar, temos que evoluir e temos, mais uma vez, que saber, olha, não percebo nada da pólvora. Sim. E passas e fazes e pagas, pronto. Sim, e faz parte da vida. Exatamente. Muito bem. Olha, tinha aqui também um tema que queria abordar contigo, pronto, agora mais, se calhar, ligado à questão da educação, da escola, hoje em dia, pronto, no fundo, um bocado o que temos vindo aqui a falar, mas não sei se já uma coisa a mais a acrescentar, no sentido de o que é que tem sido a evolução da escola, se bem que, como disseste, se calhar está um bocado congelada, mas o que é que era preciso mudar, o que é que era preciso trabalhar mais, que matérias é que não são dadas e deveriam, que competências é que ficam em falta para os jovens dois que vão ser os adultos da manhã e as pessoas que vão estar, pronto, no fundo a trabalhar e a assegurar aqui este país. O que é que achas o que é que podes dizer sobre isto? Eu acho que a própria pronto, a literacia financeira, como já falámos, Sim. de saber fazer estes processos básicos que quando te tornas um adulto vais ter que os fazer e vais ter que saber, nem que seja confirmar o que a tua empresa faz por ti, não é? Porque tens que saber se te estão a fazer tudo certo. A própria defesa pessoal e a parte dos limites, porque eu acho que os jovens hoje em dia, muitas das vezes, as suas próprias relações, tanto amizade como amorosas, quando as começam a ter, são todas muito tóxicas, ou seja, eles acabam por ser muito possessivos uns com os outros, e isto também é preocupante, porque torna-os... Achas que isso não aconteceu no passado? Desculpa.
Achas que é uma coisa de hoje em dia, tipo, se calhar fruto da toda a agitação à volta de redes sociais e isto? Acho que a Não sei, estou a tecnologia só perguntar, piora. atenção. Acho que a tecnologia só piora porque eles neste momento têm. Isto é assustador. Têm a localização toda uns dos outros, sabem onde todos É, uns isso dos é outros. crazy. Pronto, eu acho isto. E imagina, eu contra mim falo porque eu tenho familiares que o fazem. Agora, neste sentido, o que é que a escola neste sentido poderia fazer? Também poderia adaptar e perceber que o ensino de há 200 anos atrás não funciona agora, porque as crianças são diferentes. Se as crianças são diferentes e se a própria vida, a própria cultura, a própria disponibilidade da sociedade de os educar e da educação em si ser diferente, porquê é que não se adaptam? Porquê é que não veem as coisas de maneira diferente? Deixam de olhar para a produtividade e também passam a olhar um bocadinho para o que é a criança. Porque O ser assim, humano por trás, sim. nós vemos entendes? nós vemos todos os planos educativos que existem, por exemplo, num primeiro ano, e tu pensas assim, é preciso muito espaço para colo, é preciso muito espaço para tu seres ali uma figura, uma presença materna quase, porque a criança acaba por se sentir ali um bocado perdida. Acho que exigem muito em termos curriculares, no sentido de matéria dada, e perdem-se nos valores que realmente deviam ser passados. Então, quando falam da educação positiva e etc., quase que falam com um desdém. Se vis alguns professores a falar da educação positiva, falam com desdém. E esta geração dos nossos pais, por exemplo, acha isto ridículo. Só que porque acha que a educação positiva, e tu já estás a olhar para mim com essa cara a rir, é não dizer não. É não dizer não a nada. Mas não é assim. É simplesmente Mas é escolher habitual ser. mal, também se não souberes dizer não. Como é óbvio, isto não é educação positiva, não dizer não. Sim. A educação positiva passa por tu seres um adulto regulado que não vai bater nem berrar, sendo que a tua criança é que está desregulada e a fazer birra. Porque se tu começas a berrar com uma criança que não tem a mínima noção, está-se a sentir frustrado. Ele, por exemplo, tu dizes, vamos pintar aqui uma situação num supermercado. Ele quer um chocolate e tu disseste-lhe que não filho, hoje não vais levar o chocolate. Se ele começa a fazer uma birra e tu te desregulas por causa da birra da criança, tu não és um adulto regulado, certo? E na educação positiva o que tu dizes é, acolhes, filho, eu sei que é muito chato, mas hoje não vamos levar o chocolate. E tu tens de acolher aquela criança não sabe o que é frustração, está a aprender, certo? Ou seja, o que é que adianta tu estás ali aos berros e a fazer com que aquela criança se fique humilhada por estar a sentir-se daquela forma? O que é que a criança aprende? Que não se pode expressar ao pé de ti, porque ela está a chorar porque está triste, porque está frustrada que não pode levar chocolate e acabou por perceber que o pai dela não a deixa demonstrar o que ela sente. E este é todo um raciocínio que a geração dos nossos pais, por exemplo, quando se fala de educação positiva, não tem. Acha, pois, tu queres é que elas façam tudo, não lhe podes dizer que não. Não, tu vais dizer que não. Simplesmente vais acolher porque a criança fica frustrada e não sabe o que é a frustração. Vai ficar chateada. Quem é que não fica chateado? Eu queria levar o chocolate, não é? Só que eles não têm a capacidade muitas vezes de expressar verbalmente. Vão-se expressar por birras, vão-se expressar por choro. Depende da criança, depende da idade. E é neste sentido, os pais sentirem e serem regulados para conseguir regular a criança, porque a criança está desregulada. Não está, a birra é uma desregulação, ela ficou desregulada. Mas o que é que tu aconselhas aos pais para fazer nesses... Pronto, já percebi que nesse momento já disseste o que é que farias, mas como é que os pais podem fazer esta... Como é que se chama? Terapia ajuda. Terapia. Psicologia ajuda. Refletir, sim. Porque imagina, quando uma criança faz uma birra, e eu não digo que eu não me chateio, porque em casa eu também tenho muita mais dificuldade do que no trabalho. E lá está, é a parte da humildade que... Mais uma vez, é muito difícil e mexe-nos com o ego e nós temos dificuldade em pedir desculpa, mas é parte de dizer assim, olha filho, não estive bem, porque berrei, porque isto, porque aquilo, pronto. Neste sentido, os pais têm também de ser regulados, ou seja, muitos dos adultos têm muita dificuldade em fazer, por exemplo, psicologia ou terapia, ou até mesmo ler sobre o assunto, porque às vezes ler coisas gratuitas na internet ajuda-nos a refletir, será que é este o pai que eu quero ser? Exato. Que quando meu filho chora...
Eu faço E aqui. perceber também, aprender, sobretudo, as consequências dos teus atos, não é? Ou Exatamente. seja, as segundas e terceiras consequências da forma como ele vai Exatamente. reagir com, Porque muitas com a das vezes é, criança. ai, só berrei. Não, tu ensinaste-o que ele não se pode exato. expressar, estou a ver. Uhum. E faz E se com que calhar tu vai fique- moldá-lo com que ele daqui a uns anos possa ser igual com as pessoas à volta dele. Exatamente. Exatamente. Que o Marco vai levar umas dicas parentais. E ele? Não. Hum, pronto, estamos aqui também um bocado a falar sobre a nossa geração, não é? Mas pronto, sabes que uma coisa também que eu também deparo-me a pensar, também no porquê das coisas, dos jovens que agora estarem da forma que estão, hum, aquela necessidade que nós falávamos de, pronto, se tu precisares mesmo, as coisas têm que aparecer e ponto final, estás a ver? Ou seja, aí vais correr e vais lutar por elas. E não sentes que, dada a evolução e dada a forma como o mundo vai estando, parece que está tudo muito acessível, parece que há tanto desenvolvimento, há tanta coisa, em que não há necessidade das pessoas correrem atrás de mais, estás a perceber? Nesse sentido. Eu acho que Claro tem a que ver com também. com cada um, sim, mas Acho que tem a ver também com a geração dos nossos pais. sim, Porque a geração dos nossos pais não teve tudo. Uhum. Não teve tudo o que quis. sim, é isso. Então acabou por querer dar à nossa geração, os seus filhos, tudo. E dá tudo a uma medida desmedida. Uma medida desmedida. Foi um reforço mesmo propositado. No sentido de nós não precisamos de nos mexer porque os nossos pais nos dão. Porque os nossos pais querem preencher o vazio que sentiram na adolescência deles que não tiveram. E então dão-nos tudo. Isso não estão a ajudar. Só Não nos estão a estão a fazer com ajudar. que o puto fique cheio de preguiça. Exatamente. Ou seja, tem Eu que acho haver é aqui um melhor, Em vez direcionamento. de dares como é que se diz? Em vez de dares o peixe, dás a cana e Exatamente, ensinas a pescar, não é? a Esta pescar, cena exatamente. assim. E é nesse sentido, eu tive muito direcionamento nesse sentido, quando queria alguma coisa, tinha de trabalhar para ela. E isto, querendo ou não, e às vezes nós achamos que estas pequenas atitudes dos nossos pais não nos moldam, mas moldam, porque ensinam que tu precisas de correr pelo teu. Sim, E que não há ninguém, é óbvio que vai haver ajudas e é ótimo que te ajudem, mas ninguém faz por ti. Imagina, pode ter. Houve gente que me ajudou e que me veio ajudar a fazer obras, Sim. ok? Mas ninguém vai vir trabalhar por mim. sim, sim. Não me adianta ter um centro impecável, com obras até dizer chega e completamente à minha medida, se eu não vier para aqui trabalhar, porque não me adianta de nada. Eu tenho um espaço, eu tenho um nome, eu tenho o logotipo na porta, tenho o desenho pintado na parede. Falta o quê? O que tiveste no início, que é trabalho. E é nesse empenho. sentido. Os pais acham que a dar facilitam. E facilitam, só que facilitam a um ponto que os miúdos acham que não precisam de trabalhar para nada. O pai dá. Mas estás uma cena que eu critico e podemos falar, há bocado não tocaste neste tema, eu até fiquei um bocado triste contigo, sou sincero. Eu estava à espera que tu dissesses que faltava na educação em Portugal e na escola é os putos irem trabalhar, meu, cedo. Fiquei triste contigo, meu. Trabalhar em que sentido? Eu trabalhar, ver, experimentar o mundo. Repara, A que idade? meu, qualquer idade, o mais cedo possível. Não estou a falar de exploração, nem Eu acho que nem isso por não estes tem a ver com a caminhos, estou escola. dizer- Eu acho que isso não é a Mas escola repara, que tem que fazer. O que é que tens noutros países europeus? Seja a Suíça, as Alemanhas, nórdicos, os miúdos desde muito cedo vão ter um mínimo de contacto com algum tipo de indústria, com alguma coisa, para perceberem desde cedo o que é que querem e o que é que não querem. Acho que isso é um acabei trabalho dos pais. Estou-te muito Certo, sincera. mas pá, eu dou até aquele meu exemplo de que a dada altura na minha vida, ainda muito cedo, tive esta consciência de perceber, será que eu vou simplesmente escolher uma área e ficar satisfeito com esta escolha, e será que vai ser aquilo que eu quero trabalhar na vida? Então o que é que eu disse que me propus? Não, vou experimentar aqui meia dúzia de áreas, mas não seja para saber o que é que eu não quero, estás a entender? Certo. E hoje dou valor ao que vou tendo, estás a perceber? Ao que vou tendo, no sentido ao que vou fazendo, porque sei que há determinada área, a área A, B, C, o que for, eu já testei, já experimentei e aquilo não é para mim, entendes? E ainda tenho aquele sentimento de que quero experimentar mais coisas, se bem que, pronto, depois já entramos numa certa fase de precisas também um bocado de estabilidade, o que for, não interessa. Mas, meu, o que não falta é malta a chegar aos 18 anos, escolher um curso, vai fazê-lo. 18, com que idade é que se acaba? 21, 22? Imagina, Nem depende. sei. Se tu vais para a licenciatura, no mínimo ficas 3 anos, de 3 a 4 anos. Pronto. E depois não engatas no mostrar. mestrado a seguir e muitas vezes nunca trabalhaste. Meu, dás por ti, tens 25 anos e não fizeste merda nenhuma da puta da vida. E não queria dizer a palavra, desculpa.
Mas percebes onde é que quero chegar? E Percebo. eu, por exemplo, eu tenho família na Alemanha e eles desde cedo começaram logo a ver cenas. Eu acho essa cena incrível. Mas eu acho que isso é mesmo um trabalho que os pais podem Mas promover. não achas que. Nas férias de verão. Mas, por exemplo, trabalhos, áreas mais profissionais, porque é que tem toda a gente que seguir é regular, que se diz, no 10º ano, O ensino regular. e ir para a universidade e fazer aquele caminho tipicamente Desenhado. normal, desenhado? Estás a perceber? Porque é que não podem também incentivar que as pessoas façam determinadas áreas profissionais que têm para fomentar um bocado o que é que tu procuras Não, mas que o nós teu país incentivamos. vá no sentido pronto, da economia, ou seja, que áreas é que faltam ao país, por exemplo. Outra coisa que também me depara, também há muita formação que infelizmente os jovens nunca vão poder aplicar. Coisas muito específicas, ou seja, determinadas engenharias, por exemplo, tu podes só estudar e simplesmente não há mercado aqui, ou seja... Exatamente. ou Estamos a seja, formar para fora muitas das vezes. exatamente, ou seja, Formamos o que é que para falta, fora. o que é que falta e porque é que também estamos no ponto que estamos, também é a questão da produtividade, ou seja, o que é a nossa economia de grosso modo, estás a perceber? São serviços muito básicos, são é tudo à volta de turismo, estas coisas todas, e não estou a dizer que é errado, nem que não é, pronto, mas onde é que está? Será que não dá para fazer como nos países que estão à frente, a comandar, que... Acho que a nossa educação tem muita coisa a resolver antes de fazer uma coisa Sim, eu dessas. estou a dizer que no fundo, primeiro parece que estás a formar as pessoas para depois elas não terem para onde ir, percebeste? E pronto, mas são estes dois temas que eu queria levantar, vamos calar um bocadinho que estou a vez falar. Imagina, acho que isto é muito, passa muito pela educação de casa, ou seja, queres que o teu filho se mexa, então ele vai-te pedir alguma coisa. Por exemplo, o meu primeiro negócio foi as maquilhagens. Sim. E quando eu queria uma paleta ou algo do género, metiam aí trabalhar, Certo? certo? Olha, vais fazer isto a colar e vais limpar a minha loja ou vais fazer algo do género e vais ganhar X. E, mas a paleta não custa uma manhã, custa 3, 4, 5, Sim. percebes? Ou seja, Mas neste... percebes desde cedo que se queres as coisas tens de correr por elas e tens de trabalhar. Mas isto acho pelo que isto é menos. uma coisa muito mais direcionada Mas a questão para a é educação que, de casa. sim, mas mais uma vez, falando daquele proteccionismo dos pais, eu pelo menos contra mim falo, mas eu se tivesse até aos 25 anos sem fazer nenhum, tanto estava tudo bem, entendes? Ou seja, eu é que tive que ter esta vontade, não estou a dizer no mau sentido, atenção, mas da mesma forma, tantas outras pessoas, se calhar a maioria, como nós sabemos, já falámos disto, não faz nenhum e os pais estão ok com isto. Será que tipo, não podia ser a escola um bocado a Então, ok, redirecionar as porque- pessoas para aí? Não, eu acho que estão ok porque também acham que muitas das vezes os filhos também não conseguem mais. Acho que os pais muitas das vezes também os podam ali e os metem numa vitrine de vidro e acham que eles também não podem correr um bocadinho mais porque senão vão se cansar muito e o mundo vai acabar, porque os pais são muito dramáticos neste sentido, não é? Não podem dar Isso não pode ser. um quilómetro, Isso um não pode quilómetro extra, porque ai meu Deus, coitadinho do menino, que ele tem um teste amanhã e ele não pode. Percebes isto? Ou seja, os próprios pais é que cortam completamente sequer a crença dos Sim, filhos de fazer que o podem que- fazer mais. Porque os pais quebram-lhes logo ali a... Não, olha, tu estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ai meu Deus, isso não se pode fazer. Ai, porque ele tem que estudar, Rita. Ele tem Tem que se focar só nos estudar. estudos. Ele tem que se focar só nos estudos, Rita. Ai meu Deus, não me diga isso. Porque depois o miúdo que até tem vontade vai pedir e muitas das vezes, em vez dos pais incentivarem, não, cortam-lhe. E aí dizem, se calhar é melhor não, vais ter a tua vida toda pela frente e não sei o quê. Mas há uma coisa que também não sei se as pessoas acabam de pensar ou não, e eu reflito muito sobre isto. Foi, há coisas que um simples trabalho, emprego em qualquer lado, vai-te dar competências muito boas que tu possas levar. Estás a perceber? Digo, quando tens 16, 17, 18 anos, se vais trabalhar para um restaurante ou para um café, tu pensas, o que é que isto me vai adicionar profissionalmente? Se calhar pouco, mas vai-te trazer competências, skills que tu vais levar para a frente, entendes? Mas não seja se a pessoa for mais tímida e vai ser uma forma dela conseguir comunicar mais facilmente, entendes? Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que se calhar não se vê uma ligação direta, mas acho que são importantes. São importantíssimas e cada vez menos eu vejo os jovens interessados em se mexer e fico até um bocadinho triste porque às vezes ouço falar da minha geração de uma maneira que eu não me identifico mesmo. Dizem, a vossa geração não quer fazer Não nada, faz nada, é só a vossa malandras. geração é só malandros. E eu fico a pensar assim, fogo, mas eu não me identifico nada com isto.
E daí, pronto, mas também não podemos achar que a nossa geração vai ser classificada por 1 em 100, não é? Porque, querendo ou não, acabamos por ser 1 em 100. E é neste sentido, as pessoas, as próprias gerações, as outras gerações ficam desiludidas com a nossa. Sim. Porque realmente a nossa, o que é que está a fazer? Olha aqueles campeonatos do Six Seven Por acaso não vejo muito essa percebes cena, mas este esquece. sentido? Eu fiquei, Os putos são eu fodidos. fiquei estúpida de facto, que eu costumo dizer isso, não é estupefacto, é estúpida de facto, quando vi que uns colegas meus mandaram monge, têm aqueles campeonatos agora vão-se fazer no Porto e aquelas estupidez. E eu penso assim, a nossa geração não faz nada. Sim, trabalhar essas malandras. Percebes? E fico mesmo triste às vezes, e depois também acho que é importante falarmos sobre este tema, que é, tu não vais ser o salvador da pátria. Tu às vezes queres falar sobre temas com alguém para acordá-lo. Yeah. Mas às vezes a pessoa também não está nem aí, não é? Nem aí, imagina, eu tenho alguns amigos, pronto, que tu às vezes vais para lá e opá, quebras ali o coco e tentas dar um exemplo que o motive e que diga, ui, esta conversa mudou a minha vida. E a pessoa simplesmente não quer. E também tens que saber aceitar essa parte. Tens que saber aceitar que nem toda a gente, apesar de tu, para ti, teres descoberto uma maneira de vida espetacular, e toda a gente vai querer fazer aquilo. E tu tens de aceitar que não és igual a toda a gente. E às vezes queres que todo o teu círculo à tua volta pense Da mesma forma, sim. da maneira que tu pensas. Sim. E aí entra a parte da solidão do empreendedor, que muitas das vezes se afasta de alguns, Percebes que o pessoal à volta de não algum quer tanto círculo. quanto tu, sim. Há círculos que já não fazem sentido para ti, porque tu percebes que as pessoas não correm pelo mesmo A gosto. velocidade, sim. Às vezes nem é na mesma velocidade, mas que correm alguma Sim. coisa. Estás a perceber? Tu podes estar a correr no 4, mas o teu amigo não está a correr sequer, Sim. percebes? Está a Nem tenho andar ideias só. sequer disso, não é? E muitas das vezes lá está, tu vais falar com esta pessoa e muitas das vezes ele diz, não, mas eu estou a fazer. Porque para aquela pessoa, o ritmo dela já está a ser a correr. E também temos que aceitar aqui as limitações de cada um. Porque nem toda a gente vai conseguir perceber que não está a fazer o esforço, se calhar, que era necessário para atingir. Sim. Mas é que falamos, mas é ok. É ok ao ponto de perceberes, pronto, cada pessoa tem os seus objetivos, cada pessoa age à sua forma e se calhar é isso. É tu pensares, se calhar estou a preocupar-me e a tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado, de certa forma. Ou seja, se calhar não vale a pena estar a gastar a aplicar aquela energia toda naquilo, porque chega a um certo ponto que tu tipo, yeah, é isto. Pronto, olha, não sei se estamos a ficar sem tempo, se calhar estamos. Tem mais algum tema? Tem aqui mais 2 ou 3 coisitas, mas diz como é que estamos aí. Vamos mais a um, É? sei lá. Pronto, Rita, estávamos a falar há pouco também daquela questão do serviço que acabas por entregar, aqui qual é que é a questão do teu fator de diferenciação, o que é que existe no mercado, qual é que é o serviço que tu acabas por prestar. E queria também falar contigo só aqui um bocado sobre este tema, perceber, ou seja, já percebi que acabas por dar um serviço muito mais personalizado, mas desde cedo foste percebendo isto, como é que tu foste, no fundo, redefinindo a jornada e percebendo que se calhar não queres atingir qualquer pessoa ou qualquer público, mas se calhar queres um público mais específico, um público que te dá mais valor ao serviço que estás a entregar, por muito que isto exija, e com todo o mérito, um preço distinto, ou seja, no fundo aqui se calhar serviço premium, um serviço mais com outra atenção, com outro detalhe, com outro toque, também requer ao mesmo tempo um preço justo e que equivalha a isto, ou seja, no fundo não vais estar a oferecer aqui um serviço 10 de 10 ou possas considerar com um preço 5 de 10, um exemplo. O que é que podes aqui falar sobre isto? Isso é uma ótima pergunta, porque lá está, o mercado do estudo tem muita oferta e muitas das vezes quem vem procurar a Rita Explica acaba por nos fazer uma pergunta que é, mas nos outros sítios eu pago menos e está lá as tardes inteiras. Entreterem-se a chouriços. Sim, Desculpa mas a parte. o que é que acontece? Acabam por fazer estas comparações e mesmo que o nosso plano seja premium e o outro não seja, Sim. mas eles acabam por te confrontar com este tipo de questão.
O que é importante é tu saberes o valor do teu negócio e não te começares quase a defender, mas nós temos isto, ou nós temos aquilo, e nós temos... Olha, o que eu digo sempre, são serviços completamente Exato. diferentes. Nós oferecemos isto, e eu falo do meu, não Mas falo achas que as mal do pessoas têm outro, essa eu falo do meu. consciência? Desculpa, interromper mais uma vez, estou sempre a interromper, mas as pessoas têm esta consciência De quê? antecipadamente de que vão ter, que aqui ofereces um serviço diferenciado. As pessoas vêm porque ouvem comentários bons. Ok. Só que as pessoas querem vir para o bom sem pagar o bom. As pessoas querem vir para o bom a pagar o mesmo que pagam no outro. Não quero dizer no fraco, mas... Tu queres comer picanha ao preço de carne de frango. Exatamente. Ou seja, as pessoas vêm e até dizem, olha, porque eu ouvi bem sobre vocês. Sim, E é um bom falam feedback. que nos dão aqui uma direção e é mesmo que isto que eu preciso, a nossa família está mesmo a precisar disto. E depois, quando tu vais aos valores, as pessoas retraem-se. O que é que acontece? Existem pessoas que não podem pagar e está tudo certo, nem toda a gente tem de poder pagar o nosso valor, é o que é, mas é o nosso valor. E tens de conseguir aqui colocar limites, porque há pais que vão tentar mudar a tua tabela de preços. Já tive pais a tentar, olha, mas eu acho que devia de ser assim. Não, mas olha, é assim. É assim, ponto. É assim. E ponto, literalmente e ponto. E é neste sentido que tu vais ter este entrave. Não é este entrave, é este quesito, porque no início vai-te ser difícil. Vai-te ser difícil justificares ou preço que dizeres cobras. o porquê do teu preço. Mas eu neste momento não digo, mas porque nós é assim, assim, assim. Não, eu só explico que nós temos um serviço completamente diferente, onde existe um acompanhamento familiar, onde existe um plano de acompanhamento de estudo, onde as próprias interações ligam-se diretamente com a psicologia, onde trabalham imensas competências, e acabo por falar do meu serviço, vender o meu peixe, sem falar mal de ninguém, mas dizer que o meu Que a serviço qualidade não também é paga-se. não é igual ao do outro. Sim. E uma coisa é quando tu percebes que as pessoas não podem, e as pessoas não podem, está tudo certo, e nós não podemos interferir nessa parte. Há pessoas que podem, mas querem esmiuçar ao máximo Sim. qual é a tua reação perante está caro. Eu assim, olha, eu não acho que está caro. O serviço que nós oferecemos é Está adequado ao completamente preço, ao personalizado valor, sim. e até acho que está bastante acessível, ok? Porque neste sentido de ensino e neste registro de centro, não encontra. E é neste sentido que tu tens de defender o teu peixe Sim, sem te estares a pedir por favor para virem. exato. Porque Sim, no fundo que as pessoas percebam que o preço que pagam, tipo, determinado bem ou serviço, também ao mesmo tempo também serve de filtro para as marcas e para as empresas daquele que vai ser o seu público, o seu consumidor, não é? porque Ou as seja, pessoas... tu não, a Primark não está à espera de que vá lá um determinado nível de estás a perceber o que As quero pessoas dizer? ainda lhes custa muito a pagar por serviços. Eu sinto isto, que mais para fácil se um pagar produto. umas sapatilhas, E há ok? bem, tipo, ali uma coisa tangível, tem qualidade, tem um design mais Exatamente. aprimorado, ok, justifica. Um serviço não é tangível, parece que esteja essa dificuldade. O serviço é tangível, Não, é só tangível, que mas eles... parece que não vês. Mas se calhar vês com a experiência e com o consumo ao longo do tempo, vais perceber com o Exatamente. desenvolvimento. Exatamente. Estou a questionar, atenção. Sim, é exatamente isso. E o facto de ser um serviço, ser pagar pelo tempo de outra pessoa, acham sempre que pode ser menor o valor. E têm sempre mais tendência a achar caro. Porque tu não vês as pessoas a dizer que as sapatilhas da Adidas são caras. Falas mal da Adidas, por favor. Percebes? a Não, eu não brincar, estou a estou a falar brincar. mal. Estou a dizer simplesmente que tu não vês as pessoas a reclamar pelo preço de um produto em si. Tu vês as pessoas a... E eu tenho que saber cobrar a hora do meu serviço. Eu tenho que saber cobrar o preço que eu Sabes o estou valor ali... que entregas, por isso. Exatamente. Ou seja, Tá se eu estou ali dedicada àquela criança, este é o meu valor. Este é o serviço que eu entrego. Pode ver os feedbacks todos que quiser dos pais que nós temos. E aí as pessoas também têm que decidir se confiam, se não confiam, se entregam, se não entregam. Mas é neste sentido. O próprio valor também é aqui um filtro do que os pais acreditam que tu vais fazer. Ou seja, tu não queres pais que te estejam
Como é que eu hei de explicar isto? Eu quero que os pais percebam o valor que nós cobramos é pelo serviço que nós fazemos e que nós entregamos. Porque os pais que acham que é caro, os pais que vão reclamar disto, os pais que vão reclamar daquilo, e que tu muitas das vezes não vês nexo, que só vês que querem pegar em coisices básicas, uma coisa muito banal. E eu sinto que muitas das vezes esses pais não são os pais que nos interessam. Não são as famílias que vão querer progredir. Porque tu muitas das vezes podes te sentar ali dentro, podes fazer a reunião toda, podes fazer o acompanhamento familiar, podes fazer a reunião que tu quiseres, mas se os pais não seguirem as direções que tu lhes dás, não adianta, não vai vir um feedback positivo dali, porque eles não seguem o que tu dizes. Ou seja, quando os pais têm a percepção que pôr o dinheiro à frente é preciso para realmente terem este tipo de orientação, acabam por dar valor ao nosso serviço, porque acabam por perceber... Então investir também no futuro dos filhos, também é preciso perceber Exatamente, isso. porque as pessoas, isto é um facto, Marco, se eu te cobrar dinheiro por esta garrafa, tu vais valorizar a garrafa. Se eu te der a garrafa, tu não valorizas a garrafa da mesma maneira. E isto é básico. Tu, se não cobras o teu serviço de maneira que as pessoas percebam o seu valor, as pessoas também vão achar que é barato, isto é Exato. uma coisa que... Desvalorizam. Percebes? As pessoas desvalorizam. E querendo ou não, o Acho que é preço importante estar a falar disso. posiciona. O Exato. preço posiciona-te no mercado, mercado. como é óbvio, não é só o preço que interessa, não é só os clientes que A tu qualidade tens. também é associada, mas sim. A qualidade é o principal do teu serviço, mas tu também tens de saber posicionar no mercado em termos de valores, porque o teu valor está diretamente associado também ao teu preço. Sim. Valor e preço são coisas diferentes. E o meu valor, se o meu valor é alto, o meu preço não pode ser baixo. Sim, E se é valor que neste- interessa. Sim, sim. E é neste sentido. Qual é que vai ser a consequência depois nos miúdos daqui a uns anos, a forma como os pais atuam hoje, mas já fomos falando um bocado Sim, sobre falamos. isto. E pronto, tem aqui o futuro da educação, fomos falando também, se calhar o futuro da Rita explica e Sim, a Rita o explica que e é eu que prevês aí espero... para a frente. Eu espero que continue a crescer, porque tem crescido a um nível absurdo e estou mesmo muito... Também temos esta questão que é muito difícil para nós estarmos orgulhosos de nós próprios. Mas tenho aprendido esta parte de... Estou orgulhosa de mim, Sim, porque reconhecer o a Rita trabalho que tens Explica feito. tem 4 anos. Certo. E estamos... Já estamos fora da garagem, né? Exato. Vamos começar por aí. A Rita Explica ainda há de ser, vou dizer isto num podcast, é para tornar mesmo real, mas a Rita Explica ainda há de ser uma escola. E eu tenho a certeza disso, porque eu acho que desde pequenos, se eles tivessem este tipo de metodologia muito mais tempo, porque, querendo ou não, às vezes é triste para nós e para quem faz o nosso trabalho, nós estarmos aqui a motivar uma criança e etc. E depois termos relatos dos pais que na escola eles destroem completamente esta confiança. Muitos deles, por exemplo, os professores dizem: vocês são uns burros, vocês não sabem nada. Temos professores que os dividem. Assim, eu não posso dizer o que é que os professores disseram, sim, porque é claro. muito específico, mas que os chamam de lentos. Estes são os lentos, estes são os rápidos, e isto é completamente Sim. destrutivo. Exato. O que é que acaba por acontecer? As 2 horas, ou 3, ou 4, ou 6 que estamos com eles por semana acabam por ser muito inferiores ao tempo todo Sim. que eles estão na Na escola. semana E da aqui escola. nós estamos: boa, tu consegues, vês como tu consegues, vês que tu és bom aluno, tu consegues, boa. E na escola estão: tu não sabes contrário. nada, tu és um lento, vocês nunca mais se despacham. Percebes isto? E isto é destrutivo, porque o nosso trabalho quer andar para a frente e rema para a frente, e muitas das vezes é o nosso trabalho, é a psicologia, é os pais em casa, porque já têm aqui uma direção. Estás aí contra a maré, basicamente. E nós estamos a ir contra a maré, porque quem E sentes passa que eles mais já aqui tempo... meio desformatados, então, depois. Porque quem passa mais tempo com eles são os professores titulares, percebes? E, querendo ou não, Mas isso, o que é que... Desculpa, porquê é que os professores chegam a essa fase de ser assim? Não têm a mesma formação? Não porque têm os esta professores muitas das consciência? vezes desistem. Porque esta... É, tiver muito ano já a bater que é naquilo e já... Porque, lá está, é o que eu te falo, é a própria autorregulação.
muitas das vezes as pessoas acham que os nossos problemas pessoais não interferem no nosso trabalho, mas claramente interferem, sim. interferem. E nós temos que ter muita consciência de que nós somos seres humanos e muitas das vezes o que é preciso de um professor é ser mais... Pá, isto até é um bocado difícil de explicar, porque o professor precisa de admitir que não consegue fazer tudo. Sim. E o admitir que não consegue fazer tudo, muitas das vezes, é baixar a guarda. E neste sentido, a educação em si, o que é que eles fazem? Apelam para a parte mais fácil. É muito mais fácil eu berrar, dizer, vós não me ouveis e não sei o quê, do que eu dizer assim, vamos respirar todos um segundo, porque tu tens de estar regulado, tu tens de conseguir vê-los literalmente às vezes parece que estão a brincar com a tua cara, porque Exato. estás a tentar dar mal, eles estão aos berros e não sei o quê, mas é preciso tu próprio estás regulado para te encostares ao quadro, fazer silêncio e eles vão-se começar Eles já que se apercebem. o professor está a olhar para nós, ou percebes isto? É preciso tu teres esta regulação, porque se tu não estiveres regulado, a chave do podcast é ser regulado vai à terapia, mas o que é a chave aqui? É tu próprio te conheceres e saberes te acalmar, porque querendo ou não, o que eles precisam é de exemplos regulados, de exemplos que consigam controlar as suas emoções, porque a emoção de um professor é de raiva, E transmite depois para os e miúdos. depois eles deixam completamente sair como se não fossem adultos que têm de regular as suas emoções, têm de saber regular as suas emoções, porque se nós somos adultos que não regulamos as nossas emoções, como é que queremos ensinar as crianças a regular as delas? Aquela história do o pessoal normalmente diz olha para o que eu digo e não olhas para o que eu faço, mas a questão é que na prática não é o que acontece. Não, Ou porque seja, por muito que possas estar a dizer uma coisa, as pessoas vão acabar por repetir o que tu repetir o teu comportamento e não propriamente o que está a sair da e as boca para crianças fora. aprendem a fazer. Sim. Ainda tivemos uma situação super engraçada que estávamos ali com a Flávia e com o filho dela Sim. e ele estava a fazer as coisas na cozinha e ia sempre ao lavatório lavar as mãos, tipo ali na cozinha de brincar. Sim. Ele pegava em alguma coisa e ia lavar as mãos. E pegava, eu assim, Flávia, eu nunca estive na tua cozinha, mas eu tenho a certeza que tu lavas muitas vezes as mãos. E ela começou-se a rir. Ou seja, eles aprendem. A Flávia não teve a dizer ao Vicente, Vicente, tens de lavar as exato. mãos. Não, ele vê a mãe a fazer isso. Ou seja, o que é que ele aprende? Ele aprende pelo comportamento dela. Isto é visível. E as pessoas sinto que têm muita resistência a ler sobre esta parte da educação positiva, porque pensam que pronto, é todo um mundo à parte, mas não. Eles aprendem por comportamentos, eles aprendem por te verem a ser de certa maneira, por te verem a lidar com as pessoas de certa maneira, e eles aprendem a ver-te, eles aprendem a ver o adulto de referência a fazer determinadas coisas que eles fazem e acabam por fazer igual. Não, estou a ficar, estás-me a convencer com estes temas da psicologia, por isso Agora vou ter vai que trazer ler. aí um psicólogo e ter que ler sobre isso. Mas ia-te perguntar, mas achas que, ou seja, eu percebi que no fundo pretendes fazer uma escola, tentar pronto, selecionar se calhar aquele grupo de pessoas mais específicas e oferecer um tipo de educação diferente. Também tens esta crença, pelo menos a perceber, de que a educação está, tipo, no fundo é a chave do que é o sucesso, que vai ser o futuro, ou seja... Mas tu achas que conseguias ter este tipo de trabalho com os professores numa escola normal de conseguir que eles mudassem o chip? Não. Então que diferença é que achas que numa escola que tu pudesses fazer, achas que conseguias que não acontecesse o mesmo? Estás a entender? O próprio plano curricular é óbvio que Você isto também tiveste no tem a fundo ver. fazer também um plano de acompanhamento ao próprio profissional Isto é muito... e exatamente. formá-lo à tua imagem, porque no fundo para conseguir ter Exatamente. uma coisa... Isto é preciso muita formação para que realmente as pessoas consigam perceber o que é que nós queremos aqui. Porque muitas das vezes o que a mim me preocupa é o estado em que a criança chega até mim. Eu não quero... para mim, se a criança fizer uma ficha ou fizer 3, para mim é-me igual. O que me interessa é que aquela ficha que ela fez está bem, sente-se segura e que se sente realmente realmente percebeu o que está a fazer. Então ele ia fazer aquilo à biqueira, não é? Para Exatamente. Ou seja, ensinar isto a um profissional que tem a produtividade como maior meta, ou seja, eu quero dar esta matéria toda hoje. Mas e o aluno chegou mal, ele precisa que tu o regules primeiro, ele precisa que tu fales com ele. Como é que correu a escola? O que é que se passou? Porquê que estás triste? O que é que se passa? Queres vir ao meu colo? É preciso haver tempo para isto e é preciso haver tempo para eles se abrirem, para relaxarem, para chorarem muitas das vezes, para irem lavar a cara e voltarem para a explicação e fazem as fichas todas que tu quiseres. Mas
lá está, é perceber e criar e baixar às vezes, muitas das vezes, as expectativas do professor. Olha, se calhar não vais conseguir fazer isto Sim, tudo. perceber que todos os dias não são iguais. Exatamente, porque estás. muitas das vezes trabalham com objetivos que esquecem o estado da criança. Exato. E a criança não está sempre igual. A criança não vai estar sempre vim super pronta para aprender. Não, muitas das vezes vem, ai, não quero nada estar aqui, estou a olhar para ti, apetece-me, sei lá, apetece-me dar um berro. Estás a perceber? Repara, essa abordagem também, que acredito que inconsciente, pelo menos, também é injusta, estás a ver? Porque o próprio profissional, se olhar para si próprio, ele pensa, meu, há dias que acorda com mais vontade, com menos vontade. Está formatado. Estás a ver, somos humanos. Estão Tu chegas formatados. aqui, há dias que tens mais energia, há dias que tens menos, claro que no cômputo geral tentas ter a energia Claro. lá e tentas estar presente, mas a verdade é que há dias que não estás mesmo, estás a ver, pronto. Mas ia-te perguntar, mas agora veio-me até a questão, um tema ligado a isto. O que é que consideras que é então a maior diferença? Eu nunca andei numa escola privada, não sei se acho que algo eu também não tenho agendado, mas se tens esse conhecimento, o que é diferente numa Eu escola privada? andei um ano só. E o que é a tua opinião? Eu Se andei achas nos- que o ensino devia ser mais privatizado neste sentido e se seria bom, seria... o que é que tu achas Eu sobre isso? acredito que as escolas privadas acabam por mudar o corpo docente quase No todos fundo os era o que tu anos. gostarias de fazer, ou não era Eu neste sentido, gostava não de entendi. ter uma escola privada, só que o que é Ok, que sim, isto sim. implica? Muitas das vezes as escolas privadas não têm um corpo docente fixo e eu gostava que o meu corpo docente fosse Fosse só para formado ti, para sim. mim, percebes? Ou seja, acabar por, não é? Isto aqui já são coisas de contratos, etc. Isso já nem sei trazer para cima da mesa neste Só dá momento. aulas em vários sítios, é isso? Não, as pessoas acabam por ir para as escolas privadas e as escolas privadas não têm interesse em fidelizá-los porque têm um monte de impostos e porque têm que os tornar efetivos depois de X anos. Mas o que me interessa é efetivar os bons profissionais. Certo. Ou seja, muitas das vezes, às vezes, eles Tu trocam-nos. pensas bem, meu, tu andas a estudar muita gestão, O que, já queres pagar o pessoal ao preço do ouro, que é para ter os melhores, e acabou, é assim que eu penso, está top. eu penso que se nós pagarmos uma Tu ninharia... estás a dizer que queres ser justo e queres, se tiveres o melhor profissional, tu vais dar o melhor valor do mercado e acabou, e ponto final está assente. Exatamente. porque Se eu conseguir cobrar sim, também mas, o exato. valor mais alto do mercado. Sim, claro, mas isto, pronto, é outra história, mas... Tem a ver com a parte Mas também... sabe o que é engraçado é que as pessoas não conseguem entender isto. Não estás a entender? As pessoas têm boa dificuldade. Mas se tu perguntares porque é que um jogador de futebol do Benfica ou do Sporting ganha mais dinheiro do que um de outro clube qualquer, as pessoas dizem, normal, um é melhor do que o outro. Então porque é que não olham para isso na realidade do que é o mundo do trabalho? Meu, há pessoas que Porque os empreendedores querem pagar o mínimo possível. depende da consciência de cada um, porque não tens essa consciência e as pessoas que fazem as coisas maiores e melhores, tu vês que não têm esta consciência, meu, tipo, se a pessoa é boa, tu vais Quando a própria retribuir. empresa é uma boa empresa, não pensa assim. Mas muitas das vezes existem empresas grandes, podem ter muitos funcionários, mas estão todos infelizes e a ganhar o mínimo. Só que, imagina, eu se tiver aqui alguém que vem infeliz para o trabalho todos os dias, não vai fazer o trabalho que eu quero. É isso mesmo. Como é que vai conseguir dizer a uma criança boa e não sei o quê, como é que vai conseguir estar bem disposta e como é que vai conseguir abrir a porta a um pai e dizer assim, olha, ele hoje esteve muito bem, eu não sei o quê, fez isto. A pessoa vai entregar, Sim. olha, está aqui, Tá olha, aqui, até amanhã. Percebes isto? Eu não preciso da pessoa em baixo, eu preciso da pessoa em cima. E o que eu puder fazer para as pessoas estarem em cima, eu vou fazer. Mas isso é ponto assente. Imagina, eu penso muito nelas e tento trocar os sapatos com elas. E digo-lhes sempre, se existir alguma coisa que eu estiver a fazer que vocês não estão a entender ou que tenham alguma dúvida ou que acham que eu possa fazer diferente, digam-me. Tens abertura para isso? Tenho. É isso mesmo, acho que isso é importante haver a E digo-lhes. comunicação. Comunicação acho que é mesmo a E às chave vezes para peço-lhes esse opinião sucesso. de coisas, porque também temos que ter esta humildade, porque elas estão a trabalhar aqui e fazem o mesmo que eu. Sim. E eu, muitas vezes, chego à beira delas e digo assim, o que é que tu achas? O que é que tu pensas sobre isto? Porque às vezes os empresários, eu é que tomo as decisões todas, eu é que sei, eu é que mando, eu é que faço, eu é que aconteço. Mas não têm a humildade de chegar à beira do trabalhador deles e dizer assim, o que é que tu achas? Porque tu também estás a trabalhar aqui como eu. E querendo ou não, um trabalhador feliz, que trabalha aqui bem e que tenha, pronto, e que seja bem pago também, Produz não é? mais também. Vai ter o maior dos interesses de dar um bom conselho ou de dar a sua melhor perspectiva. Porque quer que a empresa ande para a frente. E é neste Já sentido. ganhar com isso também. Mas Exatamente. voltando só para acabar o tema das escolas privadas, que onde é que nós íamos, o que é que era? Escola o que privada, ias dizer? pronto, o que é que acontece? Eles não querem efetivar, muitas das vezes, o professor, porque isso tem... Sim, mas gastos isso eu entendi, desculpa, eu queria dizer mais de que forma, o
pronto, o que é que tu farias na tua, se é que já pensaste e refletiste sobre isto? O que é que farias diferente? O que é que achas? O corpo docente tinha que ser formado e muito bem formado por mim, percebes? E neste Mas já interrompi-te sentido... há pouco, desculpa. Hã? Interrompi-te há pouco, voltamos aqui um bocado a... Não, sem meu stress. lugar à toa. E eu gostava muito de pronto, formar realmente o corpo docente e de ter pessoas que pensam da mesma maneira que eu, porque não adianta eu ter alguém que me diz sim, sim, eu faço, e depois eu vou a ver e a pessoa não tem esta essência, porque isto também tem que ser uma essência que a pessoa tem. A nossa profissão, e eu ligo muito a nossa profissão também a ter ali um dom, porque eu acho que a nossa profissão não é qualquer um que a faz, ok? Eu acho que qualquer um pode estudar para algumas Exato, profissões, mas sim. a nossa não é assim. Sim. Podes interromper, Eu pode te dizer. interrompi, eu não te disse isto e acho que pouca gente sabe disto, mas acho que eu já dei explicações uma altura. Já me disseste, já. Mas, enfim, olha, eu não tenho jeito para isso e foi Não tens? Não. Não tenho a cena, estás a ver? Não, Não deu. sentias que conseguias captar o Não aluno? deu. E há aquilo que falaste há bocado de manter a calma. Não tem a ver com, se calhar, com a minha forma de ser, estás a ver? Foi uma experiência que novamente disse que quis correr porque Sim, pensei, foste fazer uma coisa? é exato, é mais uma experiência e tenho, pronto, ganho o que foi de bom com ela. Mas já, não foi a melhor experiência do mundo. Tive experiências melhores, estás a perceber? Mas era só para desta à parte, desculpa. E é neste sentido, há profissões que eu sinto que se tu estudares, ou profissões que tu tens é de ser geniqueiro, vamos dizer assim, tens que ser Sim, sim. mexido, mas há profissões que tu ou sabes e tipo tens a cena, Ou então não ou vale a então pena. não vale a pena. Arruma para o lado. É Muito mesmo bem, neste olha, sentido. está a ficar aqui uma conversa muito fixe. Estou a gostar muito, mas eu não quero estar ocupado demasiado tempo. Não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar. Vamos ali ao balanço final. Eu acho que não, acho que esta conversa foi bastante produtiva, acho que Interrompi-te algumas vezes e não era suposto, mas está tudo certo, é porque estás com muita vontade de falar, quer dizer que a conversa suscitou vontade, e eu acho que estás no bom caminho e de fazer perguntas às pessoas certas e a pessoas que realmente queiram fazer a diferença na sociedade em si. E acho que tens bastante a aprender aí com imensos empresários e eu vou Exato. começar a ser uma aluna fiel aos teus podcasts. sim senhor, agradeço imenso as palavras. Pronto, olha, tenho aqui duas perguntinhas no final, como tu pudeste ver. Então queria começar por te perguntar o que é que para ti é o sucesso. Então, para mim o sucesso é fazer a diferença na vida de alguém, que no caso é na vida das famílias que estão na Rita Impactas. Explica, porque eu vejo que faço diferença e, querendo ou não, isso para mim é o sucesso. E poder fazer o que às vezes me dá vontade, por Liberdade. exemplo, a liberdade que nos dá o empreendedorismo é diferente, e fazer coisas que eu sempre quis fazer e ter a noção que foi o meu trabalho que trouxe isso. Isso para mim é o sucesso. O sucesso de teres a certeza que estás aí no caminho certo. Ou seja, para mim o sucesso é eu me sentir realizada e trabalhar no que eu gosto. Ter a certeza que é mesmo o meu caminho, percebes? Estás a falar bem. Estás a falar bem, sim senhor, gostei do teu conceito. E então por fim perguntar-te o que é que te motiva? O que é que te motiva a pôr a pé, continuar esta jornada e lutar por mais e lutar pelos teus próximos objetivos, que espero que os atinjas, porque acho que estás pelo menos já com o raciocínio certo e a pensar da forma correta. O que me motiva é o futuro, e eu sinto-me sempre motivada com o que é que eu posso fazer a seguir. Então projetos que me vão aparecendo, e o que me motiva é saber que, lá está, acaba por ser um bocado, acabei por dar uma resposta muito abrangente no que é o sucesso, mas o que me motiva é saber que eu ainda tenho um caminho longo pela frente, e que já estou num bom patamar. E que estás a começar também a ver os resultados, e isso também motiva-te, não é? Exatamente, porque assim, querendo ou não, no início é tudo investimento, e tu tiras o que sobra, o que precisas dá. mesmo, Sim. e o que dá, é neste sentido, e começares a ver o fruto do teu trabalho também é bom, como é óbvio.
Sim, senhora. Acho que estamos conversados. Acho que foi aqui uma boa conversa. Sobretudo. Desejar também muito sucesso, muita sorte e um dia quando tiver putos quero meter na tua escola, por isso Quando tu tiveres filhos, é assim, não sei qual é que é o plano de ter filhos. Se for daqui vai ser a possível. uns anitos, pode ser que a Rita Explica já esteja nesse nível. Assim, uma décadazita, pelo menos, acho que Dá? precisamos, Acho acho que que dá. precisamos para ter a escola. Pronto. Obrigado mais uma vez De nada, obrigada eu. e vamos nessa, vamos indo. Vamos lá embora. Tá? Obrigado. Fica bem. Obrigada. Mastermind podcast, it's prime time. Mastermind, mastermind, here